Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Hermenêutica. Esse curso é promovido pela Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Essa é a nossa lição 6, mas é o nosso 7º encontro. Como de costume, nós voltamos a essa questão inicial, que é o porquê você está aqui. Se você chegou até aqui, se você assistiu a aula online ou está aqui assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em aprender um pouco mais sobre essa importante área, que é a área da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. E o nosso objetivo no curso, retomamos aqui mais uma vez, é capacitar você, aluno, a estudar a Bíblia, a interpretá-la corretamente, usando para isso as ferramentas, os princípios, as regras devidas e, obviamente, lhe capacitar a aplicar a Bíblia no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre mais uma etapa do estudo da Palavra de Deus, do estudo bíblico, que é a etapa da correlação. Esse gráfico você deve lembrar, nós já apresentamos em lições anteriores, em encontros anteriores, e aqui cabe retomá-lo mais uma vez. O estudo da palavra obedece a etapas. A primeira etapa é a etapa da observação. Após a observação, quando através de perguntas dirigidas ao texto, nós obtemos as informações sobre o que de fato aconteceu naquela narrativa, ou está sendo dito naquela declaração, naquele sermão, naquele salmo, qualquer que seja a passagem, o trecho da Bíblia que você esteja estudando, nós passamos então a interpretá-lo. Mas interpretá-lo usando regras de interpretação. Nós já falamos dessas regras, mas cabe relembrar, pelo menos de maneira geral. Temos os princípios de interpretação gerais, os princípios gramaticais, os princípios históricos, os princípios teológicos também de interpretação. Depois, ou paralelamente à interpretação, poderemos dizer assim, nós temos uma importante etapa que será objeto da nossa aula de hoje, que é a etapa da correlação. E por último, a aplicação da palavra à nossa vida. É importante mais uma vez enfatizar que se nós pularmos essas etapas, corremos o risco de chegarmos a conclusões errôneas do ponto de vista da interpretação e, consequentemente, a uma aplicação errada, talvez até mesmo a uma declaração falsa ou mesmo uma heresia. Isso é importante ter em mente que esses passos, essas etapas, quando estamos falando do estudo bíblico sistemático da palavra, nós não devemos esquecer, não devemos suprimir nenhum deles. E o que é correlação? Correlacionar é relacionar uma coisa a outra. Esse é o sentido básico da palavra. Do ponto de vista da hermenêutica, da interpretação bíblica, relacionar ou correlacionar é relacionar o que está sendo estudado com outras partes da Bíblia, com outras porções da Bíblia. E essas partes ou porções podem ser outros livros bíblicos ou mesmo outras passagens da Bíblia ou versículos dentro do próprio trecho que estamos estudando. Ou seja, a própria passagem que estamos estudando pode e deve ser também o campo devido para a aplicação da correlação. Consiste em comparar informações entre trechos ou versículos diferentes da Bíblia. O propósito da correlação
como nós colocamos aqui, é esse, ou são esses, melhor dizendo. Mostrar a coerência das Escrituras e ver o assunto sobre várias perspectivas. Lembrando que uma das regras de interpretação da Bíblia é exatamente essa. A Bíblia é o seu melhor intérprete. Muitas vezes um versículo, uma passagem, pode não esclarecer totalmente aquele ponto. Mas quando vamos em busca de informações em outras partes da Bíblia, a nossa visão se amplia, o nosso campo de estudo se amplia e, consequentemente, também a nossa compreensão será mais coerente com o ensino da Bíblia sobre aquele assunto que estamos buscando compreender. Algumas ferramentas de correlação, vamos falar de algumas. A primeira e mais simples dela é o uso de referências. O que são referências? São versículos ou passagens que remetem a outros. Então, de maneira geral, nas nossas Bíblias, mesmo as Bíblias mais simples, trazem no seu rodapé uma série de versículos que estão relacionados ao texto que está naquela página. Então você vai, de maneira geral, encontrar em determinado versículo uma numeração ou um sinal gráfico, pode ser uma letra, de maneira geral é uma letra ou um número, que ao ser procurado, ao ser buscado lá no rodapé, remete a outras passagens relacionadas àquele versículo. Ou a ideia, ou personagem, ou palavra, ou evento histórico que está sendo citado naquele versículo. Há vários tipos de referência. Nós colocamos aqui alguns dos principais. Referências de palavras. Por exemplo, você está estudando o livro de Hebreus e você encontra lá a referência a Melquisedeque, esse personagem Melquisedeque, que é citado em Hebreus. Ele é citado em outras partes da carta aos Hebreus também, mas não somente no livro de Hebreus. Ele também aparece em Gênesis e aparece também no livro de Salmos, no Salmo 110. Então, ao buscar as referências relacionadas àquela palavra, nós vamos também aumentando o nosso campo de visão a respeito do que estamos estudando. Isso se aplica também a referências de passagens paralelas. Colocamos aqui dois exemplos. Efésios 5,19 e Colossenses 3,16, esses dois versículos, eles dizem virtualmente a mesma coisa. É como se Paulo tivesse repetido em Colossenses aquilo que escreveu em Efésios ou vice-versa. E também é comum referências desse tipo paralelas nos evangelhos sinóticos. Mateus e Marcos, por exemplo, têm trechos que são virtualmente idênticos. É o caso desses dois trechos que citamos aqui. Mateus 14, 22 a 36 e Marcos 6, 45 a 56. Temos também as chamadas referências correspondentes, quando o paralelo se dá entre uma citação a um trecho do Novo Testamento e uma citação do Antigo Testamento, por exemplo. É o caso de Lucas 4, 16 a 30, onde Jesus cita Isaías 61, de 1 a 2, e aplica essa profecia de Isaías a si mesmo, diante dos seus vizinhos, os judeus, naquela sinagoga. Há também as referências de ideias, quando ideias são paralelas, ou ainda contrastes. É o caso, por exemplo, uma comparação que pode ser feita em relação ao tema da tentação. A tentação de Jesus, Mateus 4, e a tentação de Adão e Eva em Gênesis 3. Aqui percebemos o contraste. Jesus foi vitorioso contra a tentação, mas os nossos primeiros pais não. Eles caíram na tentação de Satanás. Outras ferramentas de correlação, uma delas é a chamada paráfrase. No caso aqui, uma paráfrase pessoal. O que é uma paráfrase? Paráfrase nada mais é do que escrever determinado texto, determinado trecho, com as suas próprias palavras. Então, ao estar diante de um texto bíblico
uma ferramenta interessante o estudante da Bíblia tentar reescrever aquele texto com as suas próprias palavras. Não que ele esteja ali tentando fazer uma tradução para substituir a outra, não é isso. Mas quando escrevemos um texto com as nossas próprias palavras, é natural que nós busquemos as palavras mais adequadas, os sinônimos, a compreensão de determinado trecho, e isso nos ajuda a correlacionar o texto com ele mesmo, na verdade. Então a paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em outro texto. Não deixa de ser uma tradução, embora a gente, de maneira geral, não tenha essa pretensão de escrever uma tradução. De fato, toda paráfrase, e nós temos versões da Bíblia que estão disponíveis hoje, que são paráfrases. E de fato, toda paráfrase ela é também uma tradução, de certa forma. Então, a ideia aqui é desafiar você a tentar redigir esse conteúdo numa linguagem mais simples, uma linguagem mais moderna, e relacionando o que você leu com você mesmo. Então é possível, por exemplo, trocar os pronomes, né, onde está escrito nós, eu posso dizer eu. É uma forma de tentar tornar esse texto mais claro e mais próximo do sentido original, de forma a ficar mais compreensível para nós. E aqui nós damos um exemplo de duas traduções que estão disponíveis para nós hoje, que ilustram bem essa questão da paráfrase. Então, por exemplo, desse lado de cá, nós temos Almeida Corrigida, Revisada Fiel, que é uma tradução mais, digamos assim, tradicional, muito próxima das versões de Almeida que nós costumamos usar como Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Do lado de cá temos uma tradução que é uma paráfrase, na verdade, a nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica Brasileira. Então você pode observar que a tentativa da nova tradução da linguagem de hoje é dizer o que o texto diz de uma outra forma. Então é um exercício interessante também para nós estudantes da Bíblia tentarmos fazer a nossa própria paráfrase. Uma outra forma de correlação, uma outra ferramenta, é o chamado esboço. O que seria esse esboço minucioso? Seria, a partir do texto, um capítulo, uma passagem, talvez até mesmo um livro inteiro, se tratar de um livro pequeno, é mais fácil fazer isso, procurarmos elaborar um esboço detalhado, minucioso do texto. E correlacionar essa passagem com o seu próprio conteúdo, porque dentro da passagem nós encontramos um fluxo de ideias. Quando alguém escreve alguma coisa, seja uma carta, seja uma narrativa, seja uma história, seja uma parábola, quando um autor da Bíblia escreve, ele segue uma sequência lógica. Há aqui um fluxo de argumentação, um fluxo de apresentação ou das verdades bíblicas. E fazer um esboço ajuda bastante. Há algumas maneiras de fazer esse esboço. Você pode, por exemplo, pegar uma folha de papel ou seu caderno ou um bloco de anotações e olhar para o texto e buscar ali encontrar as principais divisões do texto. É o exemplo que colocamos aqui da carta aos Tessalonicenses, que é uma carta curta, são apenas 5 capítulos. Então aqui temos um esboço. E a partir desse esboço, nós podemos, por exemplo, fazer aqui digamos assim, um plano de estudo da carta aos Tessalonicenses. Estudar trecho por trecho. Apenas uma sugestão, não digo uma advertência, mas um lembrete apenas. Muitas Bíblias já trazem esboços expostos, prontos. Procure não se guiar por eles. Tente fazer o seu próprio esboço da passagem, ou do livro, ou do capítulo. Porque isso vai
lhe ajudar a exercitar esse método de estudo. E a partir dessa estrutura que você descobre no texto, você também pode começar a fazer conexões entre uma parte e outra. Então, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, nós temos aqui uma divisão básica em duas partes. Então, Paulo fala da sua experiência, digamos assim, com aquela igreja em Tessalônica, onde ele agradece, ele encoraja aquelas pessoas, diz que deseja revê-los, digamos assim, algo mais pessoal, mais pastoral. E na segunda parte, ele trata de um problema que afligia os tessalonicenses, que era uma dúvida, ou dúvidas que havia naquela comunidade sobre a volta de Jesus. Então ele trata de uma questão doutrinária, que é a partir do capítulo 4. Então ele explica o que isso significa, o que significava a volta de Cristo. Então isso já nos dá, de certa forma, um plano para estudar 1 Tessalonicenses. Essas duas grandes divisões que Paulo coloca aqui quando se dirigiu aos Tessalonicenses. Uma outra forma, essa bem interessante, de fazer esse trabalho de correlação é o uso de gráficos. De uma maneira visual, de uma maneira simplificada, podemos dizer, você pode usar o próprio texto da Bíblia, a sua própria Bíblia. As Bíblias, de maneira geral, não tem muito espaço para se escrever ou para se anotar, mas é possível você fazer pequenas anotações e usar símbolos para destacar, sublinhar, realçar palavras ou trechos que lhe chamaram a atenção. Você pode usar canetas de cores diferentes, você pode usar lápis de cera, lápis de cor, a forma que você achar melhor. Mas é uma forma interessante, uma forma, digamos assim, mais simples, inclusive, de visualmente, ao olhar para o texto, você já identificar aquilo que lhe chamou mais a atenção. É um pouco semelhante, digamos assim, aos chamados mapas mentais, só que você vai diretamente para o texto. E aqui eu quero mostrar um exemplo mais pessoal. Essa aqui é a imagem de uma das páginas da minha Bíblia. E aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses, eu marquei algumas coisas que me chamaram a atenção. E conectei uma coisa a outra. Há palavras ou ideias que aparecem, se repetem, ou contrastam uma com a outra. E ao olhar aqui para essa página, esse trecho aqui da carta aos 1 Tessalonicenses, eu já consigo, a partir daqui, tirar várias informações. Então, por exemplo, lá no versículo 3 de 1 Tessalonicenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: recordando-nos diante de Deus, de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele cita 3 aspectos importantíssimos da vida cristã. E eu marquei, circundei, sublinhei exatamente isso. A operosidade, a abnegação e a firmeza. Sendo que a operosidade é a operosidade da fé. Significa dizer que a fé deve ser uma fé que entra em ação. Ela é uma fé operosa, que produz obras, produz resultados. O amor deve ser abnegado, ou seja, eu amo, então eu devo estar disposto a abrir mão dos meus próprios interesses em prol do outro. E a esperança, ela deve ser firme, ou seja, eu não posso sair da posição que eu tenho do ponto de vista da minha confiança nas promessas do Senhor Jesus. Então aqui as 3 chamadas virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor,
estão colocados pelo apóstolo Paulo, bem claramente. Se nós descermos mais um pouco, versículo 6, ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos. E lá no versículo 7, na sequência ele diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Imitadores e modelo. Eles se tornaram imitadores de Paulo e, a partir daí, se tornaram também modelos a serem imitados por outros crentes da Macedônia e na Acaia. Por isso tem essa linha ligando imitadores a modelo. Um outro aspecto, no versículo 6, na parte final, ele diz assim: posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Tribulação e alegria são duas palavras que elas apresentam um contraste. Como pode haver alegria na tribulação? Ou como pode haver tribulação com alegria? São palavras contrastantes. Ali coloquei um símbolo de diferente, são coisas distintas, mas na vida cristã é possível que mesmo na tribulação eu experimente alegria. Não a alegria do mundo, alegria passageira, mas a alegria do Espírito Santo. Então aqui eu estou trazendo um exemplo de uma anotação pessoal. Não quer dizer que você tem que fazer dessa forma, é a forma que eu costumo fazer, mas pode ser que isso seja útil nos seus estudos da palavra. Aqui é uma outra forma de usar um gráfico, claro, uma forma mais sofisticada. É um exemplo aqui de 1 Pedro. Então, 3 colunas mostrando as 3 ideias principais do texto de 1 Pedro, a carta de Pedro: salvação, submissão, sofrimento e as principais ideias também correlacionadas. É uma outra maneira de fazer, apenas um pouco mais sofisticada. Para concluir, uma história para descontrair. Queria que você lesse essa história, eu não vou ler, mas que você lesse e tirasse as suas conclusões. Claro que é um meme, né, como se diz, muito comum hoje em dia nas redes sociais, na internet, mas de uma maneira lúdica. O que nós queremos demonstrar aqui é o seguinte: muitas vezes nós não estamos dispostos a gastar tempo, a gastar dinheiro, a investir um pouco no estudo da palavra, mas somos atraídos por coisas que oferecem aparentemente soluções mais fáceis, mais rápidas, que muitas vezes vêm como se espirituais fossem, mas nada vai substituir a palavra de Deus na nossa vida. Nós não seremos crentes maduros e saudáveis se não dermos valor real ao investimento que deve ser feito no estudo da palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua paciência, ter estado aqui conosco. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Ele assim permitir.